E mais uma vez estamos aqui num podcast Baile Books, aquele podcast que você conhece muita gente boa, aprende e simplesmente você tem a oportunidade de conhecer alguns autores, algumas histórias e com certeza levar muitas lições para casa e com certeza, quem sabe tomar decisões que podem mudar a sua vida até seu destino. Mas nesse momento nós vamos falar com alguém muito especial. Todos que passam por aqui, na verdade, são especiais, todas as histórias nas suas instâncias, elas são especiais. Só que essa pessoa de hoje, esse convidado, tem uma trajetória, assim, muito interessante. Imagine quando uma pedra disse sim. Aí talvez você se pergunte assim: "Mas como assim?" Aí você vai saber já já. E outra coisa é, muitas vezes a gente reclama da alguns acontecimentos na nossa vida, né, reclama das pedras, como diz, dos problemas, mas ele diz assim, ó: "As pedras que cruzam no nosso caminho podem ser obstáculos", é sobre visão, né, sobre como você vê as coisas, "ou degraus para o triunfo". Pensa nisso. E com isso eu quero falar dele, que é uma jornada de fé, reinvenção do propósito. Ele é de Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul, até a ilha de Florianópolis, que é onde ele está hoje, e ele construiu não só uma casa feita, gente, você tem noção de você construir uma casa feita de pedra, em cima da pedra? Não, ele vai falar melhor sobre isso, que não tem nada, ninguém melhor para falar do que ele mesmo. E além de tudo, ele hoje é símbolo de resistência. Ele é marceneiro há mais de 30 anos, escritor, terapeuta integrativo, operador de Quantic Pro. Ele é sensacional, é por isso que ele mesmo vai falar que é seu José Dácio. Tudo bem, querido? Tudo bem, Rose? É um prazer muito grande estar aqui com você O no prazer é todo nosso. aqui no estúdio, fazer parte da coletânea Homens que Transformam, me tem feito ver algumas coisas com outros ângulos também, né. A trajetória da gente traz surpresas para nossa vida e essa aí para mim é mais uma delas. É verdade, seu José. E quando a gente fala de homens que transformam, né, que nesse livro aqui tem cada história, assim como essa, você vai se surpreender o quanto nós, seres humanos, nós somos capazes de fazer muito mais do que pensamos e imaginamos. Mas para começar, seu José, eu tenho certeza que a galera está curiosa. Como era a sua infância, né? O senhor fala que o senhor veio de Santo Ângelo. Como é? Era uma cidade, era um bairro, era aqui próximo, é aqui mesmo em Florianópolis? Explica um pouco sobre isso. Que lembranças mais fortes você tem daquela época? Santo Ângelo fica no Rio Grande do Sul, na região noroeste do Rio Grande do Sul, região das Missões, é uma região muito ligada à história do país, enfim, aquela região lá pertenceu para a Espanha no Tratado de Tordesilhas, depois voltou a Portugal. Então história sempre teve muito presente na minha infância, na minha vida, mas eu digo assim que a minha vida ela foi sempre forjada com grandes emoções. E uma das emoções mais fortes que estão gravadas da minha infância, eu poderia citar 2. Uma na noite que incendiou a nossa casa, quando morávamos no interior, eu tinha uns 5 anos de idade, e ali foi a primeira grande dificuldade, porque a minha mãe meu pai estava fora de casa, ela pregou as janelas e portas com medo, e quando a casa pegou fogo, a gente não conseguia sair de dentro da casa. No Então foi um momento muito forte que faz parte das minhas lembranças. Em função do incêndio, a gente veio morar na cidade, porque aquela casa foi embora, né, a gente veio morar na cidade, num bairro muito pobre, e eu lembro do primeiro dia que eu fui para a escola, minha mãe me matriculou na escola, colocou meu caderno, lápis e borracha dentro de um saquinho de cristal açúcar, aquele açúcar que algumas pessoas ainda lembram, e falou para eu ir para a escola. Primeiro dia eu não fui para a escola. Estava com muito envergonhado daquela situação toda lá, né. No segundo dia eu fui para a escola e a sala de aula tinha ali primeira série, segunda série, sim. terceira série, com a mesma professora se repartindo. Eita. Então essas são as minhas primeiras memórias lá, num bairro muito pobre em Santo Ângelo. Semana passada eu estava fazendo uma palestra em Blumenau, falei do meu bairro,
E aí alguém falou assim: "Eu sou de Santo Ângelo, conheço esse bairro". Ah. Então assim começou a minha vida lá. E me diga uma coisa, quando teve esse incêndio lá, quantos anos o senhor tinha? Eu tinha uns 5 anos. 5 anos. Uhum. E teve essa vergonha, né, de ir no primeiro dia da escola e tudo mais, mas você desde menino sempre foi alguém sonhador, alguém que sonhava muito ou não? Como era essa questão do Sonhava. sonhava? Sempre fui sonhador. Eh, E sua família sempre foi apoiadora, até nessa questão espiritual sua ou não? Como era a questão da sua família? essa questão de família, depois de alguns anos, quando eu tinha vamos pular alguns anos na minha história aí, quando eu tinha 17 anos, o meu pai, por mais uma daquelas brigas de casal bem forte, ele foi embora de casa, Sim, e eu fiquei arrimo de família com 17 anos. Já estava trabalhando numa fábrica de móveis, então aí alguns sonhos que eu tinha foram ficando difíceis, né, porque eu tinha sonho de ir para aeronáutica na época, não pude. Aí você tem que escolher alguma coisa, você ajuda na casa, alimentar tua mãe, uma irmã que eu tinha de 8 anos na época, ou vai atrás dos teus sonhos. sim, Eu não naquele momento não tive coragem de ir até atrás do meu sonho que era a aeronáutica, né. Mas não me arrependo não, eu acho que sim. tem algumas coisas que Tá, mas vamos lá, você tinha esse sonho daquela questão da aeronáutica, mas então como o que que aconteceu que, além de você não ter ido e conseguiu conquistar esse sonho da uhum, a aeronáutica, você foi para o lado da marcenaria, é isso? sim. E como é que foi esse outro sonhar ou esse outro contato, na verdade, ou talvez uma transição de pensamento, o que A aconteceu nesse a meio marcenaria ela entrou na minha vida na escola, no ensino médio. Na época, sim, lá em Santo Ângelo, algumas escolas, no turno da tarde, levavam os alunos para um ciclo de estudo numa escola chamada Getúlio Vargas, que era uma escola que tinha várias temáticas. E no primeiro ano a gente passava por várias temáticas. sim, E aí quando eu passei pelo tema de madeira, lá eu me encantei pela madeira. E aí eu tinha um tio que trabalhava numa fábrica de móveis. Em determinado dia ele chegou lá em casa e viu uma peça que eu havia feito no torno, e ele perguntou: "Quem é que fez isso?" Daí eu falei: "Eu fiz na escola". Aí uns meses depois, né, precisaram de alguém para trabalhar no torno, na empresa que ele trabalhava, e ele perguntou se eu queria ir. Aí eu isso foi antes do fato do pai ter ido sim, embora de casa, né. Aí eu aceitei, porque trabalhar seria a possibilidade de ter algum dinheiro. sim, Na situação que nós vivíamos, naquele bairro lá, então, para você ter um dinheiro para ir no cinema era uma dificuldade, então você trabalhar, você poderia ir no cinema, fazer algumas outras questões que eram muito difíceis, né. Então ali eu tive contato com madeira, marcenaria, e trabalhei muitos anos, mais de 30 anos nessa área, né. hum. E fiz bem feito esse trabalho da marcenaria, posso dizer que fiz. O senhor chegou a ter alguma fábrica, né? Sim, sim, eu comecei lá nessa fábrica. Depois o meu tio, esse mesmo tio que me convidou para ir para a fábrica, me convidou para abrir uma marcenaria, abrimos uma marcenaria, trabalhamos alguns anos juntos. Aí depois eu resolvi fazer uma carreira solo, aí montei a minha própria empresa e fui trabalhar sozinho daí. Sozinho não, com algumas pessoas que trabalhavam comigo, mas era o início da minha vida de Empreendedor. empreendedorismo. E o que é que você aprendeu ao longo do caminho de empreendedorismo? Você teve apoio da sua família, esposa, filhos? Conta um pouco também. Eh, eu casei muito jovem. A minha mulher, quando jovem, era parecida com você. Aham. E casei muito jovem, minha mulher sempre me apoiou muito, mesmo nas dificuldades que nós Sim, passamos, né. E aí nessa época do início da marcenaria, eu conheci um livro, conheci um autor coreano, e ele escreveu vários livros. sim. Na época eu conheci um livro chamado A Quarta Dimensão. Esse autor fala nesse livro de uma forma específica de você se dirigir a Deus. Hum, E eu comecei a ler aquele livro, na verdade esse livro eu já li várias vezes, tipo 10, 12, tu entendeu?
Mas na época esse livro fala de um formato diferente de orar, diferente para mim, talvez pode ser muito comum para outras pessoas, mas para mim naquela época, 20 e poucos anos, era uma É, forma diferente. E aí eu tinha minha fábrica num galpão bem simples, bem rudimentar, e determinado dia deu uma tormenta na nossa cidade, tipo um furacão que passa assim, né. E e aí eu levantei da nossa casa, que era no lado da marcenaria, e fui para dentro da marcenaria segurar a porta do galpão, porque o vento poderia entrar e derrubar e derrubar tudo. Aí eu escorei com o meu corpo, fiquei um tempo escorando a porta para que o vento não levasse para dentro. E naquele dia eu fiz a minha primeira oração baseado nos ensinos desse livro. Eu falei assim: "Deus, eu vou te pedir uma coisa, que você me dê um galpão para montar a marcenaria". E especifiquei o tamanho, como é que eu queria a cobertura, que eu queria com piso, porque naquele momento o galpão que eu trabalhava não tinha piso. hum, E escrevi isso, e orei isso e escrevi. E alguns anos depois eu tive esse galpão, maior do que eu especifiquei na oração, né, e trabalhei vários anos naquele galpão lá. Então eu nessa questão de oração específica, eu tive muitas experiências que, às vezes, a gente esquece de algumas coisas, verdade. e quando a gente lembra, a gente põe Sim, em prática. Aí depois dessa fábrica aí, por algumas, vamos dizer assim, algumas questões do destino, né, a gente acabou vindo morar em Florianópolis. interessante, né, quando o senhor falou sobre que começou a orar diferente, a falar diferente. Existe uma passagem na Bíblia, eu não lembro o onde exatamente está, que diz assim: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal". Exatamente. Eu uso sempre esse texto. Você está entendendo? Então, assim, Uhum. às vezes assim, a gente não aprendeu desde criança como imaginar, como sonhar, como pedir, como desejar, né, que nosso cérebro vai em busca daquilo que você sonhou. E talvez hoje seja um grande gargalo. A gente sempre fala em sonho e pedir, falar, mas seja talvez o grande gargalo da gente conquistar mais coisa. E você foi um exemplo vivo disso, né. E é onde a gente entende, né, na palavra, onde diz: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal". O que é pedis mal? A Bíblia nesse contexto, a Bíblia diz que é para usar de uma forma egoísta. Mas é também pedir sem foco, pedir de forma aleatória, não sendo específico. E Deus, o universo, Deus é o Senhor do universo. Então, Sim, quando eu falo universo, estou falando em Deus. sim, Então, o universo, ele quer que nós sejamos muito específico. Eu tenho aqui na minha frente caderninho. um caderninho onde eu faço o registro de algumas experiências assim, Ah, que legal. porque eu sempre digo para os meus pacientes, para os meus amigos, mantenha anotações de questões importantes da tua vida, que você vai se surpreender das respostas que você vai obter. E a gente só consegue É, mensurar. mensurar quando a gente tem isso E a gente registrado. esquece, né, é A gente natureza. esquece. Quantas coisas boas vivemos e esquecemos, entre aspas, né. Se Sim, tiver um evento, aí você: "Ai, lembrei e tal". Mas e esse registro é muito importante, é terapêutico também, né. é muito Nossa. terapêutico. Muito, muito. Eu aconselho para as pessoas que Então, mantêm o registro. e aí quando a gente vê essa virada, né, que você disse: "Ai, daí a gente veio pra cá, que vem a Casa da Pedra, Floripa", enfim. Como foi essa mudança de rumo? Sair, né, de Santo Ângelo e começar uma nova vida em Florianópolis? Então, É uma mudança de rumo total, né? completamente, eu tinha 39 anos na época. Ó, Eh, já tinha sido uma pessoa muito bem-sucedida na sim. na na área do mobiliário em Santo Ângelo, mas queria alguma coisa a mais e tal. E aí eu recebi um convite para um trabalho aqui em Floripa, e eu já tinha combinado com a minha esposa, nós estávamos em acordo de vir embora para cá, e um determinado dia eu aceitei o convite e vim de moto de Santo Ângelo para cá. Quantos quilômetros? 750, não é muito. Que, mano? Deu E quanto tempo aí? deu um dia inteiro, Meu Deus. deu um dia inteiro. Você veio sozinho ou veio com a Não, eu vim veio sozinho, só o minha primeiro? esposa
minha esposa e meus filhos ficaram lá na Ei, naquela época hoje em dia é mais comum as pessoas fazerem viagem de moto e tudo mais, naquela época acho que não era tão comum como hoje, né? as pessoas já Já faziam, faziam. já faziam. Hoje tem até trilhas que Sim, sim, sim. fazem Hoje isso. hoje o movimento do Sim, motociclismo é muito maior. muito, muito. Mas enfim, eu vim e daí cheguei aqui e não deu certo, o convite do trabalho não deu certo. E aí eu me vi aqui em Canasvieiras, Hum. estava hospedado uns dias na casa de um amigo meu, o convite não deu certo, e agora eu volto para Santo Ângelo, faço o quê? Aí um sábado eu acordei de manhã, não estava bem, caminhei até a praia, caminhei até a praia, olhei para a Ilha do Francês que tem ali, não sei se você já viu a Ilha do Francês. Ainda não. Thaís, você vai me levar para conhecer, né, Thaís? Agora tem que conhecer. Olhei para a Ilha do Francês e daí eu falei assim: "Meu Deus, deixa eu te falar uma coisa". As minhas orações sempre são muito curtinhas, né. Falei: "Meu Deus, deixa eu te falar uma coisa, se não era da tua vontade que eu viesse embora para Florianópolis, eu já estou aqui. Então eu quero falar o seguinte para ti, gostei tanto dessa cidade, quero um dia ir naquela ilha, e se eu fugir da tua vontade vindo para cá, me perdoa, mas eu quero ficar morando aqui". Eu fiz essa oração em outubro de E sem 2001. maldade, né, tipo, você Sim, apenas sim, abriu o muito coração. sincero, né. E fiquei aqui, né. Mas um outro momento muito importante, eu demorei muito para entender minha conexão com pedra. Sim. Aí um amigo Tá, mas nesse momento que você veio, esse é a primeira instância que teve essa oração, você já estava o seu pai já tinha falecido? Ou ainda não? não, meu pai faleceu Você depois. faleceu depois, né, que Sim. depois seu pai faleceu, como foi esse momento do que seu pai faleceu, a perda do seu pai, te levou também a uma depressão profunda, e o que te ajudou a fazer sentido nessa jornada, nesse período? E quem te ajudou de Aham. repente também? Bom, então, pulando daí para meu pai porque depois que o pai foi embora, precisa falar isso, né, o pai foi embora, mas eu fiquei um tempo sem referência, pai sempre é uma referência na vida da gente, né, Sim, fiquei um tempo sem referência, depois nos reencontramos e tal, e nos aproximamos muito, e ele adoeceu, avançou em idade e foi para um hospital na cidade de Passo Fundo. Eu fui para lá, fiquei 30 dias com ele, ajudando no cuidado, mas ele veio a óbito. E quando voltei para casa, porque enquanto ele estava no hospital, nós fizemos um projeto junto, dele vir morar comigo em Florianópolis, aquela questão toda, né. E aí, de repente, eu me pego voltando para Florianópolis sem meu pai. Então, quando cheguei em casa, eu coloquei o carro no pátio e ficou o meu carro lá 15 dias parado. 15 dias eu não desci, o quarto era na parte de cima da nossa casa, eu saía do quarto, ia para o escritório, abria fotos que tinha dele no computador, ficava ali vendo fotos, algum vídeo que eu havia gravado enquanto ele estava no hospital, e caí num poço que não conseguia ver nada na minha volta. Aí um casal de amigos que mora na frente da nossa casa, constantemente iam lá em casa e dizia: "Vizinho, vamos correr um pouco". E eu dizia para eles: "Eu não corro, nunca havia corrido na vida", né, tinha nessa época aí 49 anos. Nunca havia corrido na vida, eu dizia: "Se eu correr 100 metros eu caio morto, eu morro, né". E eles insistindo, 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 eu não sabia que corrida era terapêutico, e eles sabiam disso, eu não sabia na época. Aí um dia para me livrar deles eu falei: "Vamos fazer o seguinte, dia 1º de janeiro eu vou correr com vocês". A intenção era dizer: "Não me convidem mais", entendeu. Mas um dia chegou, o tal do dia 1º de janeiro, eles bateram na porta lá: "Tem calção e tênis, vizinho?" Falei: "Tenho". Aí fomos para beira-mar e eles tiveram a maior paciência do mundo comigo, me ensinaram a dar os primeiros passos, como é que você senta o pé no chão, como é que você respira, aquela questão toda. Corri 100 metros, não morri, corri 200 e não morri, corri 1000 metros e não morri.
Aí eu comecei a sentir gosto por isso, né, então final de semana, todo final de semana a gente ia para Beira-Mar, corria É um que acaba pouquinho. te gerando dopamina, né. Exatamente. E todo final de semana a gente ia junto, corria um pouquinho e tal, né. E um dia eu conheci o professor Paulo Zimmer. Agora eu vou Uhum. contar essa história, né. Claro, com certeza. Conheci o professor Paulo Zimmer numa noite que eu estava indo lá treinar, porque daí passei a ir treinar sem eles. Para surpreendê-los, eu falei: "Eu quero um dia correr 3, 5". Sim. E aí passei a correr com ele sem eles à noite, nem avisava, eles iam treinar. Aí num dia encontrei o professor Paulo Zimmer lá na Beira-Mar Norte ali, e aí ele expondo medalhas deles e troféu e tudo lá num gazebo, num espaço lá. Aí cheguei conversando com ele, e aí ele me falou que era professor de educação física, lá montando um grupo de corridas, e para ele, para o Paulo, foi a primeira vez que eu contei um sonho, que até então eu nunca havia compartilhado com ninguém. Uhum. Aí eu falei: "Paulo, eu tenho um sonho, mas como eu não corro, eu todo dia 31 de dezembro eu sento na frente da televisão e fico assistindo a corrida São Silvestre, mas eu queria um dia estar lá". Aí ele falou para mim: "Vem treinar comigo que você pode correr a São Silvestre um dia". Isso era mês de abril. Daí eu falei: "Tu acha que eu ainda tenho tempo de treinar para correr a São Silvestre?" Ele falou: "Sim, Darcy, tranquilo. Só você fazer o que eu vou indicar para você e vamos embora". Aí eu falei: "Tá bem então". Nós estávamos ali pelo mês de abril, eu falei: "Esse ano, né, Paulo?" Ele falou: "Não, esse ano não, Darcy, tu não corre ainda, tem um trajeto para percorrer". Daí eu falei: "Não, tem que ser esse ano. Faça as planilhas e eu vou me esforçar", e aí comecei a treinar. 5 km, 10 quilômetros, e assim foi indo, né. Aí você correu na São Silvestre? Corri a São Silvestre, eu até trouxe Ai, quero ver essa até medalha. até Foi trouxe quantos aqui. km lá na São Silvestre? São Silvestre é 15 quilômetros, Uau! mas essa é a segunda corrida. Sim. Ai, que linda, A primeira gente. é essa aqui. E aí você começou aí você saiu da depressão. Sim, essa aí saí da Mas aí você acha que a cura veio dessa sua disciplina, né, que aí foi cada vez que você iria, gerava um estado dopaminérgico em você, chegava em casa, o bem-estar, e aí outra sim. vez ia de novo, até chegar realmente essa a sua disciplina, você A acredita que também a faz parte dessa disciplina e essa o sair de casa, possibilita que a gente veja novamente que existe um mundo lá fora, sim. Olha que aqui, quando gente. você está no poço, você não lembra que tem um outro mundo lá fora de Sim, sim. possibilidades, né. Que linda. É verdade, você falou tudo agora, né, que quando a gente tá com essa visão turva do mundo, de eu não Uhum. posso, eu não consigo, ai o mundo só a gente só vê as nossas faltas, mas quando você sai, você consegue ver essa possibilidade. Sim. E você que tá em casa que talvez pode ser corrida ou outro esporte, né, mas é Qualquer outro esporte, importante é importante você praticar um esporte, mas a corrida ela é muito saudável. é. Eu sou fã da corrida, né. E trabalha o corpo inteiro também, não Sim, só a sim, mente, o sim. corpo inteiro, né. É Tem gente porque que tem dificuldade, academia, por exemplo, é, a corrida, né. é E essas outras aí medalhas, tudo todas bom, medalhas aí todas as medalhas, mas aí eu voltei da São Silvestre, né, e falei: "Paulo, quero correr uma meia maratona", que daí são 21 km. meu Deus, sim. Aí ele falou: Eu "Meia corri maratona, Darcy". 5. Ele Eu falou: só "Me". tenho medalha de 5. Aí ele falou: "Meia maratona, Darcy". Falei: "Não, eu quero uma meia maratona agora, vamos treinar para uma meia maratona". Aí começou a fazer um novo processo, porque outras planilhas e tal, né. E aí eu tive a felicidade de correr minha primeira meia maratona na Cidade Maravilhosa, no Rio, Eita, né, esse eu só viajando, né, menina? Foi para o mundo o mesmo. mundo, Olha que legal, essa foi a do Rio 2012, gente, olha aí, 2012. ó. Tem aqui o símbolo aqui são os patrocinadores, né, Rede É. Globo, Uhum. que legal. E a Pode falar, seu voltei de lá então, né, daí falei: "Paulo, agora eu quero correr uma maratona inteira, né", sim, que são 42 quilômetros. sim, E aí, né, nesse processo aí, esses mesmos amigos, o Breno sim. e a Kátia,
num determinado fevereiro, no dia do meu aniversário, eles me presentearam com um livro que conta a história de alguns brasileiros que não são atletas profissionais e fizeram um propósito de correr uma maratona abaixo de 3 horas. Isso é um desafio muito grande, só quem corre tem noção do que é isso. É, não. E aí eles ficaram muito tempo treinando e tal, e o resultado desse período de treino e essa busca por correr a maratona abaixo de 3 horas, resultou nesse livro, que eu não agora no momento não lembro o nome do livro, e num trecho do livro, um dos autores diz assim: "Em determinado momento da minha vida eu descobri que o mundo é dividido em 2 tipos de pessoas, umas que sabem o que que é correr uma maratona e as que não sentiram o prazer de correr uma maratona". Quando eu li isso eu falei: "Meu Deus, deve ter alguma coisa lá". Aí eu falei para o Paulo, falei: "Paulo, eu quero correr uma maratona". Maratona é um pouquinho mais É difícil. puxado, que enjoei. Tem um momento, acho que toda corrida eu corri 5 quilômetros já, mas assim, acredite, assim, eu também não estava preparada, tanto essa preparação toda, mas tem hora que dói as costas, tem hora que dói o Sim. joelho, tem hora que dói aqui essa parte do calcanhar, tem hora que, meu amigo, parece que não chega, né, É. assim. Aí, então, assim, quando você vai aumentando o nível, mesmo você estando preparado, tem hora que vai doer, né. E Sim, aí é onde está esse desafio de você romper. Então, eu imagino que 40 km, 42, né. 42. Meu amigo, parabéns. Você já tinha quantos anos nessa época? Eu tinha mais de 50, eu comecei praticamente com 50 anos no mundo das corridas, né. E eu digo para as pessoas, às vezes vejo algumas pessoas Aham. jovens assim, não sei o quê, não sei o quê, O jovem de hoje é tudo: "Tô aí cansado". tô velho, coisa assim, eu falei: "Gente, vocês ainda vão descobrir que a vida começa aos 50". É, Para mim, eu posso dizer assim, a parte boa da minha vida começou aos 50 anos, sim, né. E aí depois, depois dali, bom, trouxe aqui também uma medalha da Volta da Pampulha, que sim, é uma outra prova muito famosa, né, sim, mas tem aqui também a Maratona de Floripa, né, sim. que eu fiz 2 vezes, são Olha que quarenta e legal. dois km. Vige que linda essa medalha, viu. Gente, que linda. Linda, linda, linda. Ah, essa é linda também. E essas outras? Quero ver todas. Eu quero ver todas. Ah, Essa aqui é uma da meia de Floripa, que eu nem tirei do sim, plástico, né. Essa aqui é outra, 2018. é outra da maratona de Floripa, né, de outra maratona. Sim. E essa é a Volta da Pampulha, que é lá em Belo Horizonte, uma corrida muito difícil, essa Volta da Pampulha é muito difícil. Ah, porque ela é muito cheia de Ela tem uma curvas? subida muito forte no final, a época do ano que ela é feita, o ar está muito seco, então Sim. desidrata A demais. garganta A gar resseca, né, o sim, nariz. os lábios da gente trinca, sabe, é uma prova muito difícil. Que lindo, parabéns, né, em primeiro lugar, pela superação, pela disciplina, porque não é só assim: "Ah, tá bom, levantou, vou correr", não. Aham. É um processo. Então, assim, é algo realmente para a gente, honrar justamente esse comportamento, que é o que nós precisamos adaptar na nossa vida, essa disciplina, essa coragem, essa força de vontade de continuar, não só fazer um dia, mas continuar todos os dias. E quando a gente vai para a sua história, quando você vem para cá, né, que você disse que chegou lá, fez aquela oração com Deus, depois chegou, vim para cá, e aí teve aquele acontecimento do seu pai, entrou em depressão, depois conseguiu através do esporte vencer essa etapa da sua vida. Como e onde entrou essa questão da sua casa? Quando fala a casa na pedra, é o que hoje? Que é um símbolo forte na sua Hum. trajetória, né. Como foi que nasceu essa questão da casa na pedra? Quando foi? Como ela nasceu e o que representa hoje para você? Bom, a Casa na Pedra, ela um outro amigo um dia, que eu estava assistindo uma palestra dele, ele citou um livro chamado A Oração de Jabes. Ai, é linda. Tem aqui na Baylor Books, tem esse título. Eu recomendo, leiam esse livro, é maravilhoso. E aí eu estava passando a ponte um dia, saindo da ilha, e naquele momento eu, madrugada, fui impulsionado para fazer uma oração. Sim.
E daí eu fiz uma oração bem assim: "Deus, deixa eu te pedir uma coisa", logo no começo que nós estávamos morando aqui, né, então eu falei: "Antes que faça 1 ano que nós estejamos morando aqui, eu quero que tu me dê uma pedra de presente aqui na ilha que eu possa colocar o pé em cima, e eu posso dizer: 'Eu sou dono de uma das pedras da ilha'". Não sei por que razão eu pedi uma pedra, podia ter Sim. pedido um pedaço de areia, alguma coisa Sim, assim, né, sim. mas eu pedi uma pedra, e eu creio que Deus sempre olha lá adiante, a gente que não sabe, né, então, até acredito que até as nossas orações, às vezes, somos impulsionados a fazer de determinada maneira. E aí, um tempo depois, acabei comprando aquele terreno lá que você conhece, Sim. que eu não sabia que tinha aquela pedra lá, né. Aí construímos a nossa casa de moradia, eu tinha ali meu filho e minha filha, que ainda eram adolescentes, moravam conosco. Aí depois meu filho casou, minha filha casou, e ficou aquela pedra que sempre estava lá, tipo assim, me olhando e tal. E aí um dia eu resolvi construir alguma coisa envolvendo aquela pedra lá. E quando eu estava construindo, e algum um tempo tinha pessoas trabalhando comigo, às vezes ficava eu lá à noite, e um dia eu estava lá trabalhando na casa e a minha filha chegou, ela não gosta que eu conte essa história, mas é uma homenagem que eu faço para ela, né. Aí ela chegou lá e perguntou assim: "Tá fazendo o que aí, pai?" Aí eu falei: "Tô construindo uma casa". "Mas para que uma casa aqui, pai?" Daí eu falei: "Para receber turistas". Aí ela olhou assim, aquele negócio sem forma direito, encostado naquela pedra, daí ela falou assim: "Pai, mas quem é que vai querer se hospedar aqui?" Daí de novo, acredito que soltei uma frase impulsionada pelos céus, né, eu falei assim: "Laís, as pessoas vão atravessar o Atlântico para vir se hospedar aqui". É como se fosse também uma declaração, Uma né. declaração. Como se você declarou no universo: É, "Vai acontecer". vai acontecer. Você não e olha que você nem datou nem nada, você só lançou. Uhum. E aí a gente vê também, o peso das palavras. As palavras são Às vezes até sem querer, as pessoas brincam demais, às vezes jogam palavras ao vento, mas o peso das nossas palavras que são proféticas, tudo que a gente fala, negativo ou positivo. sim. Você poderia ter dito: "É verdade, minha filha", né. Ninguém vai querer. Que é verdade, ninguém vai querer. O que que aconteceu naquele momento? Você lançou o negativo, mas não, não, as pessoas vão fazer isso e vai se hospedar aqui. E aconteceu. Conte mais, conte mais. E, bom, falando sobre o peso das palavras, né, a Bíblia fala assim: "Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe", Torpe. porque a palavra é algo E muito tudo que é poderoso, bom né. tudo que é bom, tudo que é É amável, isso. assim pensai. Olha que coisa Exatamente, forte. exatamente. E aí então eu falei: "Laís, as pessoas vão atravessar o Atlântico para vir se hospedar nessa casa". E ela virou, saiu, foi lá para a mãe dela e falou: "Ô mãe, o que que o pai está fazendo lá?" O pai é um viajão, né, viajão lá no sul é uma expressão para sonhador, Que pessoa que fica sonho. nas nuvens e tal, né. Aí ela falou: "O pai é um viajão, né". E aí depois a minha esposa compartilhou comigo, eu nunca esqueci disso. Um tempo depois, daí eu anunciei a casa no Airbnb e tal, e começamos a receber os primeiros hóspedes, e um dia eu e minha esposa fomos dormir lá na casa, para sentir a experiência, né. Já tínhamos recebido vários hóspedes e tal, e aí pela manhã eu peguei o meu smartphone e abri no aplicativo da empresa lá, né, e aí estava uma notícia, digamos assim, né, a casa mais procurada em Florianópolis pelos turistas, Uau. e mencionando a Casa na Pedra. Daí eu me emocionei, isso, né. Eu fiz um print da tela e enviei para ela, falei: "Quem vai querer se hospedar aqui, nelas?" Que lindo. E semana que vem tá chegando um casal da Alemanha para ficar hospedado lá. O Atravessou fronteira, me arrepiei agora. Sim, sim, sim. Pessoas do mundo todo já estiveram hospedado lá na nossa casa. Que lindo. Parabéns por isso. Por sonhar, né, e por não desistir dos sonhos. Ainda mais hoje num tempo que as pessoas querem tudo muito rápido, elas não querem passar por um processo, entendendo que tem um processo. Por mais que Sim, você sonhe agora, vai acontecer, elas perdem a fé antes de uma semana, antes de 2 dias, elas querem como pedir ali no iFood e chega amanhã,
e não tem esse tempo. Imagine se na construção da casa você desistisse: "Ah, não vai dar certo não, É. "Ah, não vou anunciar". não vou anunciar". Então é essa coisa, vai, declara e só faz, sabe, só faz. Você só fez. Sim, Você não pensou no valor que você ia receber, como está recebendo agora, que acho que você nem sonhou na sua vida receber pelaquela casa, tipo, em tão pouco tempo, os valores que você tem recebido. na Então verdade parabéns por na isso. verdade não. Obrigado. Mas eu quero dizer, esses dias eu estava pensando nesse fato e acredito que até o fato da Laís me provocar nesse momento, dizer: "Quem vai querer se hospedar?", eu acredito que ela até foi impulsionada por Deus nessa provocação, porque daí pela provocação saiu a minha sentença. Sim, Talvez se não tivesse acontecido a provocação, não teria saído a sentença e talvez nada dessa história e não teria teria nenhuma acontecido. história para Não contar, né. teríamos nem feito um livro É. contando a história da casa e tal, né. E quando foi o momento que você viu que tudo isso fazia parte de um propósito na sua vida? Foi em algum momento de dor? Quando tudo transformou verdadeiramente em propósito? Talvez sonho, talvez aqui você fala um pouco sobre tabela periódica, o que significa isso? Ah, há muitos anos antes de tudo isso, eu sonhei à noite com uma tabela periódica. Olha, não tem nada a ver com marcenaria, eu trabalhava na marcenaria. Sim. E aí eu sonhei que eu, por exemplo, assim, estava vendo aqui um projetor gigante, projetando a tabela periódica com todos os seus elementos ali, seus números atômicos, ponto de ebulição, gaseificação, tudo aquilo. Aham. E alguns elementos pegavam movimento e saíam da tela e vinham na minha direção. Eu achei aquilo tudo muito louco, tu entendeu? Sim, Aí, no outro dia, compartilhei com a minha esposa, a gente às vezes não entende o sonho, né? Então daí eu vejo que eu conto essa história no livro, que isso fazia parte de um propósito para o meu trabalho com terapias. Porque hoje o trabalho terapêutico ele está ligado à tabela periódica. Nós somos a formação de elementos químicos no nosso organismo, então a tabela periódica está lá. A maior parte da constituição do nosso organismo é a água, sim, que é um elemento da tabela periódica. Do que é feita a água? Hidrogênio e oxigênio, 2 gases que se formam, se juntam para formar um líquido. Então hoje eu olho para trás e falo: "Meu Deus, aquele sonho lá estava sim. revelando toda essa vida que tenho vivido nos Igual últimos José, né, tempos". sonhou É, igual José. depois de muitos anos, então Talvez ninguém não imaginava talvez não que seja à foi toa que eu também seja José, né. pois é, que foi preso, foi jogado então assim, né, tipo assim, tudo que aconteceu, os irmãos que traíram, foi preso, e ninguém imaginava que José ia ser governador do Egito, mas tudo começou por um sonho. Sonhos. E aí, como essa transição, assim, que da marcenaria para para a terapia no geral, e hoje com esse livro aqui, maravilhoso, que é O Chamado, Uma Jornada de Vida. Uma jornada de vida. Então, como foi essa transição? Que é tipo assim, do 8 para o 80, né. Muita Então, mudança. é muita mudança, muita Então mudança. um belo de um domingo, eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube e caí num vídeo falando, uma entrevista com o professor Kunio Inamoto, lá Sim, Kunio Inamoto foi meu professor, tem uma escola na área de terapias em Porto Alegre. E aí, ele falando de um modo terapêutico, uma visão terapêutica que para mim na época completamente fora de tudo que era contexto, mas falou no meu coração, né. Então eu procurei vários vídeos aquele mesmo dia, assim, então tudo que eu encontrei sobre o Cunha, a terapia dele, tudo, eu assisti e fui procurar, eu quero conhecer essa pessoa, quero saber mais sobre isso. Então eu liguei para a escola, na na semana seguinte, liguei para a escola, me informei, tal, sobre o que se tratava e perguntei o que que precisava para ser aluno da escola e fazer a formação de terapeuta. Do nada me apaixonei por aquilo, tu que entendeu? legal. E aí fui estudar terapia integrativa, meu primeiro professor foi o Cunha, né, depois estudei com outros mestres, muitos que não vou citar todos, né, mas
Vale citar a doutora Rosângela Arndt, que ela tem pós-doutorado em medicina quântica feita fora do Brasil. Então, às vezes as pessoas, quando você fala em, terapia integrativa, mundo quântico das terapias, as pessoas acham que não tem ciência nisso. Tem Sim, muita ciência, muita seriedade nisso, né. sim. E a doutora Rosângela era uma referência no Brasil, na América, hoje ela mora nos Estados Unidos, e ela é uma referência nesse mundo terapêutico quântico, e aprendi muito com ela, estudei muito tempo com ela. Ela está no meu livro também e tal, né. O que te encantou, né, nesse mundo, nesse universo, além das terapia, das frequências que você tem do Quantic Pro, e que transformação mais te emocionou? Essa questão de ser terapeuta, de usar o Quantic Pro, como foi essa questão e como é, na verdade, essa transformação que mais te impacta? Quando o editor do meu livro, me ligou sugerindo que já estava no tempo de eu escrever um livro. Sim. Ele é um amigo que me acompanha, mora em Belo Horizonte, um dia ele ligou e falou: "Dácio, já está na hora de você contar um pouco das tuas histórias num livro, então comece a escrever um livro". E aí eu comecei a colocar um pouco das histórias no livro, né. E aí ele, que já acompanhava a minha vida, ele falou assim: "Escolhe uma história de alguém, de um paciente teu, para colocar no livro". E aí de tantas pessoas que passaram ali, quem que você vai contar a história, né. E nessas idas e vindas ali, tem uma moça que eu menciono no livro, que a gente se conheceu e eu acompanhei um pouquinho da história da vida dela, e por algumas questões da vida, porque quando você pensa na doença, a doença é só manifestação física de uma questão emocional que começou certamente há muito tempo antes da tua vida. Então, ninguém tem câncer de uma hora para outra. Essa história assim, alguém ficou sabendo que tinha um câncer no pâncreas e faleceu em 20 dias. Ele ficou sabendo, mas o câncer estava lá trabalhando. E todos os estudos mostram que existe muita relação a questões emocionais. E essa moça em si, ela tinha passado por um processo de separação, um processo muito traumático, que ela dizia que foi traída na empresa e dali um pouco ela se viu com um tumor no cérebro. E aí começamos a conversar, eu comecei a acompanhar ela à distância, e aí eu vendo que o coração dela estava muito machucado, eu falei: "Tu precisa ressignificar algumas questões na tua vida. Começar perdoando essas pessoas que você dizem que te prejudicaram". Ela falou: "Como eu vou perdoar uma pessoa que me fez isso, que me fez aquilo e tal e tal". Aí eu falei para ela: "Ó, compra um caderno e não escreve no caderno essas questões, escreve as coisas boas da tua vida". Ela falou: "Darcy, que coisa boa tenho eu na minha vida, eu tenho um câncer no meu cérebro", Ela não enxergava. né. Eu falei: "Você respira? Tá viva ainda. Você está viva? Escreve. Eu sou grato porque eu consigo respirar. Tem gente que não está conseguindo respirar". E aí, aos pouquinhos, eu fui vendo que, mesmo no meio da dor, havia algumas questões que mereciam ser mencionado no caderno, que ela acabou comprando o caderno dela, né. E aí acompanhei ela um tempo, às vezes nós falávamos toda semana, às vezes ficávamos muitos dias sem conversar e tal. Normalmente eu respondia quando ela me chamava e tal, né. Deixar a pessoa bem à vontade. Sim, Até porque processo de cura, tem um tempo, tem um tempo e, assim, tem que querer, né. tem que querer, e cada um tem que ter o seu É, tempo, se né. não querer, não fazer, não tem pronto, e E cada um tem seu processo, né, que é esse tempo que senão não funciona. Tem gente que tá sim, querendo: "Vai, vai", a força, né, é, não não vai, né. funciona. E aí, então acompanhei ela e respeitava o tempo dela, né. Perfeito. Então nesse tempo, assim, de respeito do tempo dela, fazia algumas semanas que ela não conversava, mas eu sempre mantendo o respeito, tá. Um dia tocou meu telefone, e daí tocou insistentemente, meu telefone normalmente eu atendo WhatsApp, coisa assim, né, mas tocou insistentemente, aí eu atendi uma voz chorando no outro lado. Daí falou: "Eu sou mãe da fulana".
e nós a perdemos. Aí escutei a mãe dela um pouquinho, e aí depois a mãe dela um dia falou: "Darcy, eu posso te mandar umas fotos do caderno da Ana?" Falei: "Posso, pode". E ela me mandou algumas fotos dos registros que a Ana fez das nossas conversas. E aí ela falou: "Tu não tem ideia do bem que essa interação fez para a Ana, que ela foi embora, mas ela foi embora com plena paz". Sim. E aí, hoje eu sou amigo da mãe dessa moça, né, e tal. Que lindo, no sentido de a gente às vezes a cura ela pode não ser física, mas ela é emocional. A verdadeira cura é emocional. E não porque, assim, existe aquela cura física, né, pra quando eu tô Claro, aqui, mas e todo mundo vai morrer um dia, a gente sabe. E é uma dor e é um momento que a gente não sabe quando, agora, daqui a pouco, mas quando você sabe que alguém se foi, talvez seja o tempo da pessoa ou não, e que essa pessoa foi em paz, cara, é melhor eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode saber, principalmente quando você ama, você saber que aquela pessoa morreu em paz, morreu com Deus, morreu com o coração leve, sabe. Pronto, que é para quem acredita em eternidade, que eu acredito, sim, eu pronto, também. foi uma cura, Claro, imagina. foi uma cura, né, e é igual minha mãe, eu perdi minha mãe também, então em saber que ela se foi com aquela paz, sinceramente, eu cheguei a estar com o coração em paz e dizer: "Eu não queria que minha mãe de repente estivesse viva, com sequelas, talvez em cima de uma cama, ela foi em paz, sabe, sorrindo, bem, com cora", sabe. Então Uhum, isso acaba tirando de nós um peso e dizer: "Missão cumprida", né. sem dúvida. E sobre esse Quantic Pro, conte Então para nós aqui que a gente já está encerrando já. então Então, vamos encerrar antes com o de quan encerrar, a gente tem que ver gente, estou então, curiosíssima, já quero saber. o Quantic eu trouxe aqui para mostrar, né, eh, Que é essa máquina. ela é máquina e ela fica ligada aqui no computador Sim. num software, né. Pode mostrar, João, essa máquina aqui, ó, gente, não sei se consegue dar o zoom. Consegue dar o zoom nessa máquina aqui? Que é o Quantic Pro. Explica um pouco para o pessoal que está assistindo. Então, eu conheci o Quantic, tem uns 5 anos. Sim, Quando eu conheci, eu li sobre ele, sim. eu achei muito doido, tu entendeu? Essa coisa de frequência e Não, tal. frequência eu já trabalhava Já com trabalhava frequência, não tinha problema nenhum em acreditar em frequência, até sim, porque eu já tinha outro equipamento que usa sim. frequência no tratamento e tal, porque o universo é frequência, é energia e frequência, é É. isso, não adianta. A ressonância, aquela máquina também diz que é Sim, frequência pura, né. tudo é frequência, só preciso que as pessoas olhem nesse sentido, Sim, tudo é frequência. E aí quando eu conheci esse equipamento, e aí fiquei sabendo a forma que ele trabalhava, ele não rodou na minha cabeça, sim, porque, além da marcenaria, eu tenho formação na área de ciências contábeis. sim, Então, na cabeça do contador, 2 mais 2 é 4 e pronto, não existe outra coisa, sim, né. Então, assim, eu sou muito dessa questão das exatas ali, né. E aí quando eu fiquei sabendo que tinha um equipamento que lia a pessoa pela fotografia e enviava a frequência de tratamento à distância, independente do lugar que ela estava, há 5 anos atrás isso não rodou na minha cabeça. sim, E aí ele ficou assim, naquele compartimento do esquecimento, né. Aí eu acho que ano passado eu dei uma mentoria para uma moça lá francesa e ela queria um equipamento para o tratamento dela, e aí eu falei: "Olha, aí na Alemanha talvez seja mais acessível para você ter um equipamento, assim, assim". Falei do Quantic para ela, ela pegou informações, daí depois ela falou: "Não, seu Darcy, é muito caro para mim comprar para o meu uso próprio, não dá". E aí esse ano eu resolvi que eu queria ter um Quantic na minha mesa, para fazer essa conexão com as pessoas à distâncias e poder oferecer para pessoas que moram longe, longe de sim, mim, perto de outras questões, né, mas poder oferecer essa possibilidade da leitura das suas questões emocionais, das suas questões que já estão, repercutindo na parte física do organismo e poder entender e poder oferecer um tratamento para a pessoa independente do local que ela esteja.
Para mim isso está fazendo uma transformação muito grande no meu modo de trabalhar, no meu modo de atender. Perfeito. E aí, tem como a gente fazer Eu até deixei aqui, eh, sim, que aí você faz ao vivo. eu preciso uma preparação antes, então eu Sim. coloquei eu coloquei aqui o nome de uma pessoa, tudo aqui, né. Eu não sei se ele consegue Consigo mostrar. ver aqui, a câmera dessa câmera dele do ele teria que virar, era? Pode virar o computador? Pronto. Então ele está Agora dá? Que aí a gente consegue o pessoal consegue ver direitinho. Deixa ele então, ele está escaneando aqui a foto da pessoa, mas ele pega também o nome, a data de nascimento dela, né, sim, e ele leva um tempo aqui nesse processo de leitura aqui. sim. Na verdade, na memória da máquina aqui, eu coloquei 2 fotos dela. Então, ele está mostrando que ele está escaneando uma, mas na verdade ele está escaneando em segundo plano Sim, a segunda foto dela, né. sim, sim. E o mais interessante que o quântico você também pode manifestar uma intenção. É como se você estivesse fazendo uma oração. Sim, Você pode dizer: "Eu gostaria de viver tal experiência na minha vida", sim, por exemplo, né. sim. Então, eu estou vivendo isso, o fato de eu estar com o Quantic hoje é o resultado de que ele dá Do certo. desejo, do É, aí se a pessoa tiver, de repente, uma questão na trava, que ela sinta que tá travada: "Ah, eu quero destravar em uma área financeira", ela consegue. Ou eu quero destravar numa área emocional, eu quero destravar eu tô com sei lá, uma doença, um diagnóstico, eu quero aumentar a minha frequência, que eu acho que é uma como é essa questão? É de um ele ele tem 110, mais de 110, conjuntos de frequência aqui. sim, E aí o que que acontece? Muitas vezes nós fizemos uma leitura, mas o que está por trás daquilo não é a leitura que nós estamos fazendo, são outras questões. sim, Então, é muito provável que ele vai encontrar alguma questão diferente daquilo que você está buscando, ou diferente daquilo que você imagina que é a questão que você precisa tratar. sim. Então ele tem um outro olhar. E outra questão muito legal que acontece com ele, mesmo depois que ele faça o escaneamento, que eu autorize ele a iniciar o processo de tratamento, a pessoa vai ficar aqui, depende da programação que a gente tem, Recebendo essa 24 horas essa por mudança de dia, a cada frequência. 3 horas ele envia um pacote de frequência para a pessoa, cada 3 horas ele envia um pacote de frequência, por 3, 4, 5, 6 meses. Sim, pronto. Ok? Então ele fica trabalhando dia e noite, a cada 3 horas ele pega um pacote de frequência e envia para a pessoa. Sim. Mas em algum momento, ele de todas as pessoas que ele está trabalhando ali, ele pode me dar a informação que tal questão já foi resolvida. E Hum. aí ele pergunta: "Eu posso substituir esse pacote por outro?" Sim, sim. Que ele já sabe que Que faz já sabe que a ressonância. pessoa de repente precisa, tá Aham, precisando. Interessante. interessante. Ou às vezes, por exemplo, a frase que a pessoa formulou como desejo dela, em algum momento ele pode entender que aquilo não está ressonando com a vida dela. Sim, Ele sugere alteração na frase também. show, Então a gente chama de mordomo, né, ele fica que legal. constantemente. Mas aí a pessoa, como você disse que tem esse pacote de frequência, a pessoa tem que estar, sei lá, é alguma coisa que ela vai ler ou não precisa Não, nada, nada, nada? nada, nada, Ai, que nada. legal, muito bom. Por exemplo, ele em segundo plano ele está aqui trabalhando para as outras pessoas que já estão na memória dele, entendeu. Aí quanto tempo ele consegue escanear? Aí depende. Depende dele, Depende da da pessoa, depende do pessoa, que caso, às às vezes vezes o escaneamento é rápido, às vezes demora. tipo, se a pessoa tiver com a frequência muito ou não tem isso? Tipo, se a pessoa tiver com a frequência muito baixa, Não, não, demora ele não mais? vê essa questão de baixa e alta, Sim, ele não vê, assim, como baixa como alta, tu entendeu? sim, sim, entendi. Ele vê que você está ressonando com determinada questão, Entendi. entendeu? Então seria as questões, né, É, não é sobre o nível de não, não frequência. é sobre o nível de frequência. Show, show. E olhando então para esse futuro, né, esse desejo, de obter esse aparelho, né, que é tão revolucionário no tempo de hoje, tão significativo, o que hoje, o legado que José Dácio quer simplesmente deixar?
olhando para isso, né, para o homem, como ser humano, como terapeuta, como escritor também, então como hoje condutor do Quantic Pro, então que legado, seu José Dácio. Eu poderia compartilhar com você o seguinte: no dia do lançamento do meu livro, convidei alguns amigos, algumas pessoas, a gente fez um jantar em um restaurante, e é lógico, é o lançamento do livro e tal, tem um momento de discurso, aquela questão toda assim, né, e algumas pessoas, o mestre de cerimônia havia escalado algumas pessoas para fazer um momento de discurso ali, né, e a maior surpresa para mim e para todo mundo foi que a minha neta, que tem 16 anos, depois que todo mundo tinha falado e ela percebeu que ela não estava no script, ela falou assim: "Eu também preciso falar sobre o meu avô". E aí ela se levantou, foi para o microfone e fez o discurso mais lindo da noite. Oh, E, eh, pela fala dela eu poderia dizer assim: "O mundo pode acabar nesse momento", que eu poderia dizer que tinha atingido o ápice do sonho de qualquer ser humano. Pela forma que ela estava falando do vô dela. E ela se diz muito parecida comigo, né, e ela falou: "Tenho acompanhado um pouco da trajetória do meu avô, que muitas pessoas dizem que ele é um sonhador, mas eu sei que ele transforma uma pedra sim. num lugar que as pessoas vêm no mundo inteiro para conhecer uma pedra, uma casa que ele fez dentro de uma pedra". E ela falou: "Eu tenho meus sonhos e as pessoas dizem que eu sou muito sonhador, então quando dizem que eu sou uma sonhadora, estão dizendo que eu sou parecido com o meu avô". E eu faço ela falou: "Eu faço questão de sonhar como ele e realizar como ele". Então, a minha vida ela tem molduras de muitas dificuldades, mas acabou aqui, Já ressonou? é, já ressonou. Mas Já vamos sair para poder acabar, né, vamos continuar lá. mas você quer mostrar essa parte que ressonou ou não? É porque é muita coisa que aparece aqui, Ah, daí sim. já pode fazer parte da intimidade da pessoa, Ah, é pronto, pronto. melhor não. Então, assim, foi muito rápido, né? Foi, Já foi. fez, já ressonou, você já tem um resultado aí da É. pessoa. Agora, por exemplo, eu vou dar um comando aqui, ó. Sim. Aí você dá um comando positivo ou negativo. Tipo Assumir todas as inserções, por exemplo. Toda sim, leitura que ele leu, ele vai me perguntar se eu quero assumir ou não, eu vou dizer que sim. sim, tranquilo. Então ele vai assumir tudo aquilo que ele encontrou, vai formar o pacote para envio para ela e depois começa o envio. Maravilha, maravilha, seu José. Seu José, para a gente encerrar, se for para você hoje dar um recado, talvez para pessoas como aquele José sonhador, talvez para pessoas, seja jovens, adolescente, enfim, não importa, o que vier no seu coração, o que que você diria agora para quem está te assistindo? Qual seria talvez a frase, um pensamento ou uma dica, o que vem no seu coração? Olha para essa câmera aqui e fala para essa pessoa, para a gente encerrar assim com chave de ouro, assim, abra sua alma e fale para essa Ah, pessoa. se fosse para dar uma dica para as pessoas, estou emocionado, ó, estou chorando. Fique à vontade, Ah, esse é o mo eu diria: mantenha registro dos seus desejos. Tem um caderno para escrever os teus motivos de gratidão, isso vai fazer uma diferença na tua vida e você vai se surpreender com com o as respostas que Deus, o universo, enfim, como você queira chamar, vai trazer para você. A vida é algo que vale muito a pena ser vivido. Você precisa ter uma meta clara, objetiva, não ficar divagando, né. Então quando você põe um objetivo, uma meta clara, tem tudo para que todas as coisas conspirem para que você alcance aquele desejo do teu coração. Lembrando que quanto mais pessoas fizerem parte desse teu desejo é um desejo limpo, puro, tem intenção de ajudar as pessoas, tem tudo para se realizar. Qual é o limite? Só você sabe qual é o teu céu, limite. limite. Lindo, 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 parabéns. Muito Obrigado, obrigada por esse prazer muito momento. grande. E esse é o livro do seu José Dácio, tá? Esse livro lindo e maravilhoso, O Chamado, uma jornada
de vida. E que Deus abençoe você, que a gente foi um presente, né, a gente entender sobre frequência, entender o poder da palavra, compreender essa história que vem transformando vidas e com certeza está aqui nesse livro que é Homens que Transformam, homens como esse que vem transformando sua geração, transformando sua própria vida e transformando a vida de outras pessoas e todos aqueles que cruzam no caminho, homens que transformam. Muito obrigada, que Deus abençoe a sua Prazer vida. muito grande E cada vez meu. mais Deus te e abençoe. quem quiser hoje encontrar seu José Dácio, tem algum site, algum número, quer deixar algum recado? Posso deixar meu site sim, Pode sim. quanticfloripa.com.br. Pronto, então, muito obrigada, você que já sabe, quer entrar em contato, quanticfloripa.com.br. Um abraço da Baile Books Podcast.